Tarde, amigos da Casa da Paz, amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento, e agora uma casa espírita irmã, Jesus Gonçalves, que fica ali, eu acho que pro lado da Casa Verde, não sei o nome do bairro certinho, mas sei o endereço. Tá aumentando, hein? Tá vendo? A gente começou com um esforço da Casa da Paz, e aí a gente foi ampliando para o Maria do Sacramento, hoje a gente está também ampliando para mais um centro. Conversarmos um pouquinho sobre espiritismo, conversarmos um pouquinho mais sobre doutrina e como a gente pode aplicar ela, não é mesmo? Então, de novo, aqui na minha residência, hoje um outro ambiente, resolvi fazer aqui do lado externo, na sacada, então vai ter muito barulho de carro, muito barulho de moto, muito barulho de ônibus, mas a ideia é a gente dar uma mudada no ambiente, uma melhorada no ambiente, ver se a gente se alegra um pouco com as novas e com outras imagens, não é mesmo? Bom, antes da gente começar, como sempre, nada mais justo que a gente entrar em contato com os amigos espirituais. Então eu já convidei há algum tempo, agora eu vou fazer a parte formal de avisar o nosso amigo Oscar Lino e o nosso amigo Raimundo, para nós criarmos um ambiente de profunda paz, criarmos um ambiente voltado a Jesus, criar um ambiente voltado à nossa transformação moral, nosso amadurecimento como espírito, que é o essencial. A doutrina espírita está aqui para isso, não é? Então, a gente inicia esse trabalho através da prece que Jesus nos ensinou e que ela ainda é tão interessante de ser pensada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai os nossos erros, na mesma medida que a gente perdoa aqueles que erram. Não nos deixei cair em meio a essa tentação que a gente está vivendo, e livrai-nos do mal, especialmente aquele que está dentro de nós, que assim seja. Então, nós daqui, eu, Raimundo e Oscar Lino, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, da sexta-feira, porque lá na Casa da Paz a gente posta nas sextas-feiras, né? E o tema de hoje é um tema bem amplo. A gente está conversando sobre leis da sociedade, a gente vai continuar conversando sobre elas, e o aspecto de hoje é lei do trabalho, o ambiente do trabalho. Então é a relação entre a lei da sociedade com toda uma gama de atividades, a maioria delas profissionais, ok? Vamos dar uma lembrada aí naquilo que a gente já conversou, que é aquela questão de que todo ambiente é um ambiente que serve para o nosso aprimoramento. E o ambiente do trabalho, ele serve para o nosso aprimoramento? Como ele vai servir para o nosso aprimoramento? Essa questão é uma questão que a gente se propõe a responder hoje. Essa questão de como é que eu vou usar meu ambiente profissional, principalmente, ou para quem não trabalha exatamente remunerado, mas aquele trabalho voluntário, todos esses trabalhos que estão um pouquinho fora do que seria trabalho dentro de casa, como é que eles servem para nós crescermos? Bom, ambiente do trabalho, como qualquer outro ambiente, propicia relacionamentos. A gente já falou bastante sobre isso, relacionamentos. Relacionamentos nos permite conhecer o outro, nos permite conhecer a nós mesmos. Ótimo. E no ambiente do trabalho também isso acontece. Qual é a parte mais interessante do relacionamento do ambiente do trabalho? Nos relacionamentos a gente está buscando vencer medos, a gente está buscando desenvolver sentimentos mais apropriados e também aprimorar conhecimentos técnicos. Conhecimentos técnicos, como assim, Marcelo? Conhecimento técnico está relacionado com a área que a gente trabalha. Então, assim, se eu trabalho em banco, as rotinas de banco. Se eu trabalho, se eu sou funcionário público, as rotinas do meu ambiente de trabalho. Se eu sou um profissional da saúde, as rotinas da saúde. Por falar em saúde, vamos lembrar que a gente está aqui fazendo esse vídeo por conta da famosa pandemia do Covid-19.
E se a gente parar para dar uma olhada nisso, que hoje serve muito para o nosso tema, como é que está se desenvolvendo o conhecimento da doença do Covid-19? Como é que está desenvolvendo-se a experiência, o laboratório das trocas de decisões governamentais, por exemplo, por conta da Covid-19? É interessante a gente ter um olhar criterioso e ao mesmo tempo um olhar, vamos assim dizer, racional sobre tudo isso. A Covid-19, essa pandemia e a necessidade do isolamento social que a gente está tendo, pode e deve servir como um laboratório para nossa observação. Não sabemos nada da doença. Algumas coisas que a gente sabe sobre a doença está mudando ao longo do tempo muito rápido. Achavam que só atacava a área respiratória, hoje já se sabe que ataca rins, por exemplo, que ataca o coração. Então é algo a mais que a gente não sabia. Parece-me, porque eu vi por notícias, que lá na China, por onde surgiu, vamos assim dizer, as primeiras manifestações do vírus, parece que já tem outras manifestações por conta de uma mutação desse vírus, ou seja, ele vamos assim dizer, performance, né? Usando um pouquinho aquela questão da drag queen, ele se modifica, está se modificando muito rápido e muito intensamente, né? Então assim, é bom a gente ver isso, é bom a gente ver o que é que está nos incomodando e quais as características, as habilidades, as capacidades, o potencial daquilo que está nos incomodando na nossa vida. Então assim, é bom a gente ver que existem esforços da sociedade em geral para, vamos assim dizer, de uma forma mais caridosa, doar alimentos, fazer ainda que a gente tenha que fazer isolamento social, né? É legal também a gente ver o esforço do governo, por um lado alguns no sentido de tentar conter a saída das pessoas daqui de casa, né? Tentar o máximo de isolamento social possível, que é a forma que pelo menos a OMS diz que é a mais adequada para combater o vírus, né? E também ver os esforços da área financeira do governo federal em tentar minimizar os efeitos que vão ter, e não são poucos, a gente sabe disso, no bolso das famílias. Interessante a gente observar decisões locais. A gente teve aí tentativa de rodízio equivocada, a gente teve tentativa de lockdown ou de parada total em algumas cidades que parece que deu certo, outras que não tiveram essa parada e acabou tendo, né, um maior índice de infestação. Então assim, é um laboratório interessante para a gente ver as consequências do nosso comportamento em relação ao externo. Mas o Covid não é o nosso assunto de hoje. O nosso assunto é ambiente de trabalho. Eu dividi esse assunto em duas partes. Este é o primeiro vídeo. Nós vamos tratar de um assunto, uma parte mais teórica, mais, né, fundamentada na doutrina, e uma segunda parte mais prática. Foi escolhido inclusive o livro Sinal Verde, para a gente estar, através dele, conhecendo quais posturas no ambiente do trabalho, qual comportamento no ambiente do trabalho adequado, ou mais adequado, que a gente pode ter para o nosso aprimoramento. Então vamos lá. O ambiente do trabalho. O ambiente do trabalho, ele permite várias facetas interessantes. Essas facetas a gente tem que apurar com muita calma. Por mais que a gente veja na codificação várias informações na lei do trabalho e na lei de sociedade, elas realmente não vão esgotar o assunto, elas vão dar um norte para o nosso assunto, elas vão nos mostrar qual o comportamento adequado, mas nada disso foge das máximas que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, nada disso foge da ética, nada disso foge da caridade, nada disso foge da expressão do amor, nada disso foge da necessidade de nós nos comportarmos de uma maneira assertiva e de uma maneira, vamos assim dizer, colaborativa, no máximo que a gente pode puder, né? O ambiente de trabalho
ele envolve, por exemplo, vários níveis de relacionamentos. Nós podemos começar com o nível patrão-empregado, nós temos o nível chefe, subordinado, nós temos o nível companheiros de trabalho, né, do mesmo nível que o nosso, ou em atividades diferentes, mas que não haja hierarquia. A gente tem o contrário, chefe, subordinado. Aliás, nós somos em chefe subordinado, agora é o contrário, subordinado, chefe. E a gente tem também o empregado, empregador. Então, essas são só algumas características dos relacionamentos que a gente tem num ambiente de trabalho. A gente tem também as características empresariais, que precisam ser conhecidas, e que hoje em dia parece que são muito pouco conhecidas pelas pessoas. Hoje, talvez, a impressão que fica é que um egoísmo tão grande, em que eu penso tanto no meu e no eu, que eu esqueço algumas coisas do nosso, vosso, e em algumas coisas do outro, você. Isso é importante também, a gente está analisando e a gente vai estar abordando mais ou menos aqui. Tá ok? Bom, eu quero começar então falando sobre a questão da empresa. Como é que é a questão da empresa? Por que existe uma empresa? Por que uma empresa surge? Eu vou estar falando de uma forma bem sucinta, bem genérica, não vai dar para abraçar tudo. Mas eu acho que vai dar para compreender bem. As empresas, as indústrias, os empreendimentos, as lojas, todas nascem, surgem ou são criadas para uma finalidade. Nada existe por acaso. E no ambiente profissional, menos ainda. E assim, eu poderia dizer que a totalidade das empresas tem uma finalidade: o lucro, dinheiro na mão do investidor. Existem também algumas empresas que não visam lucro. Existem sim. Aquelas que têm um trato mais social, elas até remuneram profissionais, mas não há necessidade do lucro. Ninguém está procurando dar dinheiro para o investidor, por exemplo. Existem também algumas situações, por exemplo, igual o governo, que deveria, ou seja, faz, na medida do possível, o bem comum. Então ali não se busca guardar dinheiro no Tesouro Nacional. Talvez ter dinheiro no Tesouro Nacional tenha uma finalidade também, mas não que a atividade do poder público, do Estado, a fiscalização, as taxas que a gente paga em certidões, os emolumentos, os impostos, necessariamente vá para bolso de alguém. Não deveria ser assim. Se está sendo assim, está errado. Já começa um problema ético aí. Mas isso não é só na empresa pública ou no setor público. No setor privado a gente sabe também que existem desvios. Alguns mais fáceis de apurar e alguns até no noticiário. Mas não estou aqui para citar quais são. Mas a gente precisa entender isso. A gente fala hoje tanto, por exemplo, em corrupção, mas a gente perdeu o que é corrupção. A gente não sabe, às vezes, que alguns comportamentos que a gente tem são bem próximos do que seria a corrupção. Claro, corrupção de grandes valores vai ter uma consequência maior. Corrupção de pequenos valores vão ter consequências menores. Esses atos que são bem próximos, talvez primos da corrupção, também têm suas consequências. Isso não foge do que Jesus falou, né? Ação e reação. Se você quer plantar e colher louros, você tem que plantar louros. Se você quer colher azeitonas, tem que plantar oliveiras. Se você quer colher laranja, tem que plantar laranja. Não tem como colher outro fruto que não seja aquele que você plantou, ou no mínimo fez algum enxerto, né? Porque hoje a tecnologia permite, eu não sei se na época de Jesus existia enxerto, mas hoje existe. Então, se a gente não plantou ou não fez enxerto, não tem como colher outra coisa senão aquilo que a gente plantou ou enxertou. Então tá. Nossa empresa. Eu trabalho em algum ambiente, claro, a gente trabalha geralmente em algum ambiente. Exceção feita as pessoas que estão trabalhando em casa.
Não estou falando das domésticas não, porque elas estão trabalhando para uma empresa. Ainda que seja empresa, pessoa física. Mas eu digo aquelas pessoas que ficam em casa assim, a mãe que cuida dos filhos, a mulher que fica em casa para cuidar da atividade de casa. Aí foge um pouquinho disso que a gente está falando, porque não tem lucro. Agora, a empregada doméstica tem qual o lucro da patroa? É dinheiro no bolso? Não, é o bom cuidado dos filhos. Então ela vai zelar para que aquela pessoa que está exercendo a atividade para ela exerça da melhor forma possível, e ela, ao final lá, o benefício dela é uma boa educação para os filhos, um bom cuidado para os filhos, né? Então, é nisso que eu queria que vocês focassem quando a gente estiver falando de empresa, empreendimento, dessas coisas. Não necessariamente que o lucro seja dinheiro. Bom, mas para conseguir lucro, de qualquer forma, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ter uma atividade. Nós precisamos produzir alguma coisa. Nós precisamos prestar algum serviço, né? Nós precisamos promover alguma consultoria. Consultoria seria bem próximo do que a gente está fazendo aqui. É alguém que explana sobre um assunto para eu aprender com ele. No nosso caso não é bem isso, porque o meu objetivo é a gente pensar com ele. É uma pena que a gente perdeu aquela possibilidade de eu trocar com vocês, como eu gosto de fazer na Casa da Paz, como eu gosto de fazer no Maria do Sacramento, como eu gosto de fazer no Jesus Gonçalves. A gente pode trocar, eu posso fazer pergunta, eu posso receber pergunta. Aqui nós não temos ambiente para isso, infelizmente. Exceção feita ao Rai e ao Oscarlino, que tentam trazer uma pergunta ou outra aqui no meu ouvido meio moco, para quem não sabe, surdo, né? Meio moco, e tento assim um ruidinho ou outro tentar entender um assunto que tem que falar, para não ficar à parte. Eu não tenho outras pessoas para interagir, então vai ficar meio difícil, né? Mas assim, vamos lá, voltando para o nosso assunto. A empresa produz alguma coisa. Então, por exemplo, empresas que produzem um carro, montadora. E não só a montadora. As peças são produzidas para a montadora poder montar o carro. Então, outras empresas executam uma infinidade de atividades para produzir as peças que vão para o carro. Quantas empresas? Não tenho a menor noção. Equipamento médico, a mesma coisa. Remédio que eu tomo na farmácia, a mesma coisa. E aí, para o carro acontecer, por exemplo, eu preciso da siderúrgica. Então a gente pode pensar na Serra dos Carajás, na Vale do Rio Doce, lá extraindo minério de ferro, que vai ser processado em várias formas até chegar, por exemplo, ao carro. Então, olha a atividade produtiva de criar um produto, como ela é rica em atividades e em necessidades. Toda pessoa que de alguma forma interfira ou participe desse processo, menos o cliente, né, que ele vai adquirir o produto, eles são profissionais daquilo ali. Então, vendas, pós-vendas, manutenção, ferramentaria para criar a ferramenta que vai fazer o determinado, a calota, por exemplo, o que vai fazer a roda, o que vai fazer o capô. Olha, eu parei para pensar e cheguei à conclusão, e por isso que a gente está dividindo em duas partes. São tantas, mas tantas atividades. Se a gente fosse falar mesmo, minuciosamente de cada uma, a gente não ia ter só 2 vídeos, não. A gente ia ter muito mais que 2 vídeos. Então, fica aqui a dica. Pensa na tua. Vamos tentar, através da tua, e você visualizando aquilo que eu estiver falando, a gente conseguir entender as coisas. A primeira questão, então, que a gente chegou, para que existe a empresa, as prestadoras de serviço, a NET, que dão o sinal para a nossa internet, ou a TV a cabo, as televisões em geral, sem querer defender nenhuma e nem criticar nenhuma, que produzem um conteúdo. Quantas pessoas não estão atrás do conteúdo para sair uma novela? Quantas pessoas não estão por trás da novela? Quem faz a roupa, quem planeja o figurino, quem escreve a novela, quem traduz aquela escrita como se fosse um livro para uma escrita mais próxima dos diálogos, quem cuida do ambiente que vai ser a filmagem, de como vai ser cada cena. Enfim, gente, é muito rico tanto a produção
de um bem quanto a prestação de um serviço. Para um advogado entrar com uma ação, também tem uma infinidade de atividades por trás disso. Que vão desde a necessidade do advogado, a necessidade do professor do advogado, da necessidade dos insumos que o advogado precisa, prestador de serviço, por exemplo, a NETSPER tem internet para a gente poder acessar os tribunais. Nessa pandemia está tudo virtual, nada quase físico. Então assim, e aí ele acessa lá, isso vai para um funcionário, o funcionário vai mandar para um juiz, o juiz vai decidir, vai ser comunicado às pessoas, vão ser elaborados documentos, vão ser entregues documentos para alguns agentes públicos ou não executar. A atividade profissional, ela é fantástica e nem sempre só baseada numa hierarquia. Mas dentro de cada empresa existe uma questão de hierarquia e de disciplina. A palavra hierarquia e disciplina, se eu começar agora a falar para vocês, as pessoas que estão mais ligadas ao meio militar, por exemplo, vão falar, isso daí são as vigas mestras do sistema. O sistema militar, sim, e muito mais. Embora hoje não exista mais a possibilidade da prisão administrativa, isso já caiu aí no final do ano passado. Até um tempo atrás, um militar que praticava algum ato meramente administrativo, não era nem um crime, ele estava sujeito a ficar preso, por exemplo. Hoje já não está mais. Mas nós, as empresas privadas, não estamos sujeitos a estar preso, só que o patrão pode olhar e falar assim, olha, vou te mandar embora por justa causa. Ou vou mandar embora, mesmo que eu não ache que tenha justa causa. Não gostei disso que você fez, não é tão grave, mas eu não gostei, estou te mandando embora. E ele pode. Na atividade dele, ele sabe e ele escolhe quem é que vai executar alguém. É por isso que ele é patrão. É por isso que ele recebe os lucros. Porque quem dirige aquela atividade daquela empresa é o patrão. Bom, um patrão existe de várias formas. Existe o patrão da lojinha, que fica bem próximo dos funcionários. Existe o patrão de uma fábrica, que às vezes os funcionários não chegam em contato com ele. E existe o patrão, que são os investidores numa sociedade anônima, por exemplo, que você vai lá e compra ações na bolsa, e você tem parte daquela empresa, e você é patrão também, mas você não participa do conselho de administração, e nem do conselho executivo, não vamos entrar nisso, ok? Mas é patrão também. Então, o patrão é aquele que assume a função de dirigir a atividade para a produção do bem ou para a prestação do serviço. Ele sabe o que ele quer, ele tem na cabeça dele o desenho daquilo que ele quer. E todas as pessoas que estiverem de alguma forma diretamente vinculadas àquela atividade de produzir aquele bem, passam pela disciplina dele. É a escolha dele ter ou não ter, servir ou não servir. Claro que existem algumas regras, principalmente na seara trabalhista, para limitar um pouquinho esse poder do patrão e também para limitar a inércia do funcionário. Temos isso também. E isso também vai ser material para a gente estar analisando. E isso é importante. Poxa, se o cara ele é o patrão, ele escolheu uma atividade, ele investiu naquela atividade, ele escolheu você para exercer aquela atividade, ele escolheu você aceitou ser escolhido, você passou a desempenhar as atividades que ele te destacou para fazer, né? Qual a primeira obrigação que você tem? Se ele está te pagando salário, executar bem o seu serviço, executar as atribuições que ele lhe conferiu, executar as missões que ele te passou. Bom, mas e aí? Eu tenho capacidade, eu tenho condições para todas essas? Nem sempre. Algumas você vai ter que aprender, algumas ele vai ter que te fornecer material para executar, e algumas você pode realmente não saber, né? Existem limites para isso também, mas a gente não pode esquecer, em primeiro lugar, que ele te escolheu para exercer um papel na empresa dele. E isso exige uma ética, isso exige uma fidelidade. Será que essa seria a palavra certa? A gente sabe que existe a traição, e a gente sabe que existe deslealdade. Você tem que ser leal, patrão. Não concordo com você, patrão, eu estou aqui expondo que eu não concordo, eu quero sair da firma, ou eu não concordo, você quer rever a sua posição? Tudo questão no diálogo, sim. Quando existe diálogo não existe deslealdade. Mas existem pessoas que no ambiente do trabalho elas são desleal com o seu patrão. Conheci pessoas no ambiente do meu trabalho
patrão seria o Estado, e ela chegava de manhã e ia ler jornal. Ela chegava de manhã, ela ia telefonar para primos do telefone público e outro lugar. Isso é deslealdade. Você não está lá para essa atividade e você não está lá para usar os recursos do Estado. Inclusive o tempo que você deveria fornecer como trabalho a ele para esse tipo de coisa. Agora, há uma diferença. Poxa, eu executei todas as tarefas que foram atribuídas para mim hoje. Né? Tem tarefas, não tem mais tarefa hoje para executar. Alguma tarefa que eu possa executar é para amanhã, porque depende de algum implemento para amanhã. Por exemplo, eu tenho que recortar alguma coisa no jornal que só vai sair amanhã. Então acabou, minhas tarefas de hoje já acabaram. Aí a gente pode pensar numa coisa mais maleável, mais flexível. Poxa, então sobrou esse tempo, eu vou pegar um livro para ler. Poxa, se for um livro ainda vinculado à sua atividade profissional, legal. Se não for, é compreensível. Por quê? Porque você já despendeu de todos os seus esforços para executar bem as tarefas que você executou. Executar bem as tarefas que você foi incumbido de executar. Não podemos esquecer disso. Só que nem toda atividade profissional você tem contato com o seu patrão. Algumas das empresas são tão grandes. Eu trabalhei, por exemplo, na Scania do Brasil. Eu fui estagiário lá. Eu consegui chegar na cara do presidente? Diretor-presidente? Não. Tá, de algum diretor? Não. Você conheceu algum gerente? Bom, eu trabalhei na engenharia industrial. Lá havia um gerente. Eu tive contato com ele 2 vezes no período de 1 ano. Um contato de oi, tchau. Não falei nada com ele, não ouvi nada dele, inclusive ele era um sueco, com sotaque muito forte, então não deu nem para fazer diálogo com ele. E eu fui, naquela ocasião, acompanhando o chefe e o supervisor e o meu líder. Olha lá, para chegar no gerente eu tinha um líder, o meu líder na minha área tinha um chefe, e esse chefe se reportou ao gerente. Como era alguma coisa ligada com uma atividade que eu ia exercer, ele achou por bem me levar junto, que é que eu conheci. O meu chefe, em 1 ano eu tive 5 conversas com ele. Então eu soube que ele, por exemplo, se formou no Senai, há muito tempo atrás, fez faculdade, fez outras coisas e chegou no nível de chefe. Aí, quase que diariamente eu tive contato com o meu supervisor. Mas também falava pouco comigo. Tinha contato mesmo era com o meu líder. Esse sim passava as atividades, cobrava as atividades, fiscalizava as atividades. Existe uma hierarquia aí e ela precisa ser obedecida. Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser executada. Então, no ambiente de trabalho que eu tenho, eu preciso responder a alguém pelas atividades que eu faço. Eu não estou lá de livre, espontânea vontade, eu estou lá para executar uma tarefa, a gente já falou disso. E quem organiza aquela tarefa é o meu chefe. E tem regras da minha relação entre eu e o meu chefe, né? Evidentemente que eu não preciso ser amigo do meu chefe, mas eu preciso respeitá-lo, eu preciso ser leal a ele. Evidentemente que meu chefe não precisa ser meu amigo, mas também ele precisa me respeitar. Também existe uma lealdade das coisas que ele precisa organizar com as coisas que eu sei fazer. Aí a gente tem um outro nível. Eu tive vários colegas. Como eu era estagiário, eu não posso dizer que estava no nível dele, mas vamos lá, vamos fazer uma ideia. Estava no mesmo nível deles, cada um executando a sua atividade dentro do seu... Né? Eu mexia, na época, com atividade de pintura e de montagem, mas tinha lá um para usinagem de motor, outro para montagem de motor. Não, eu estava na linha de montagem geral, que é para terminar o caminhão. Então, assim, tinha a pintura do motor? Tinha. Eu me envolvia com isso? Não, eu me envolvia com a pintura lá da carroceria, da cabine. Então, existia uma área que eu trabalhava. Eu tinha colegas que trabalhavam com atividades semelhantes à minha, algumas nem tão semelhantes à minha, mas que no final permitiriam que o caminhão ficasse pronto. A gente precisava ter uma sinergia, a gente precisava ter um engrenamento adequado para que tudo desse certo e bem. Então a gente precisava estar num padrão adequado. E isso também exige lealdade. É muito difícil às vezes hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muita atitude desleal desta natureza. Então assim, se a gente parar para abordar, a gente já parar para pensar, a gente já abordou mais ou menos os relacionamentos que a gente tem dentro
de um ambiente de trabalho. Quais são? Não podemos esquecer que a gente está no ambiente de trabalho e assim, nem todas as decisões são racionais. Deveriam ser? Talvez, algumas não, algumas teriam que ser emocionais. Hoje se fala em inteligência emocional, por exemplo. Então, nem todas as nossas decisões são racionais. Se na vida já não são, na área profissional também não serão iguais, não serão exclusivamente lógicas. E a gente tem que aprender a abordar e utilizar isso também. É fundamental que eu use todas as minhas capacidades como espírito encarnado para desenvolver bem essa tarefa. Porque se o retrato mostra quem eu sou, e vocês estão vendo pela imagem, a exposição das minhas ideias através do meu trabalho físico, intelectual, enfim, de que natureza for, que vai mostrar quem eu sou por dentro, quais são os pensamentos que me governam. E isso é fundamental quando eu estou dentro de um ambiente social. Bom, o que mais que a gente pode falar nessa parte teórica aí, para depois a gente entrar no próximo vídeo, na parte mais prática? A gente não pode esquecer que nós somos seres integrais, e isso talvez eu não deixei muito claro nos outros vídeos. Nós somos seres integrais, de forma que a minha área profissional, ela se interliga com todas as outras áreas. Com a minha área familiar, e a família mais ampla, pai, mãe, avô, prios, tio, né? A mais restrita, eu, minha mulher e filhos, se liga a também meus amigos, que a gente não falou, vai ser tema para o futuro, e principalmente se liga a quem eu sou. Então, o meu trabalho mostra também quem eu sou. É por isso que ele mostra e permite meu desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Acho que nós chegamos aqui ao objetivo dessa primeira parte, que era mostrar essas interações, ok? Para o próximo vídeo, a gente vai trabalhar o livro Sinal Verde, alguns destaques que eu fiz lá, que vão nos orientar sobre alguns problemas que podem acontecer nesses relacionamentos da minha área de trabalho. E como eu vou agir em relação a eles. Eu achei legal dividir, para a gente ter, além desse conhecimento teórico, puxa, Marcelo, eu consegui entender algumas relações. A gente vai ter praticamente uma semana para dar uma pensada no que eu trabalho e descobrir essas relações que eu tenho com quem e como, se são legais, se não são legais, se são emotivas, se são racionais, quantos são de cada uma dessas coisas, para a semana que vem a gente poder trabalhar aspectos práticos disso. Poxa, esse meu comportamento é legal? Poxa, eu posso melhorar esse outro comportamento? É isso que é a proposta da semana que vem, tá bom? Então assim, agradeço a todos, como sempre, em especial hoje eu tive maquiagem, porque eu não consegui dormir à noite, essa pandemia tá mexendo com a vida de todo mundo, né? A gente fica talvez pensando demais, e eu tive o apoio da Lúcia, hoje fazendo uma maquiagem que sumiu as olheiras, essa daqui não sumiu tanto, mas essa ficou muito melhor. É que vocês não viram sem a maquiagem, estava muito pior que isso aqui, né? E essa colaboração das pessoas é importante, inclusive a de vocês, tá ok? Convido todos nós da espiritualidade, Jesus, Oscarlino, Rai, os amigos da Casa da Paz, os amigos espirituais lá do Maria do Sacramento e os amigos espirituais lá do Jesus Gonçalves, para nós formarmos agora aqui um ambiente de harmonia e podemos, enfim, nos abraçar em espírito com a espiritualidade e receber os benefícios do nosso reequilíbrio energético. Que os nossos amigos espirituais nos envolvam com muito carinho, que eles envolvam também com muito carinho as pessoas que estão sofrendo aí com a pandemia. É um desafio enorme para todos nós, alguns mais ativos, outros mais passivos, mas é um desafio muito grande. E todo desafio muito grande permite um aprendizado muito grande. Que a gente saia fortalecido dessa ocorrência, que a gente saia evoluídos desses eventos e a gente se torne espíritos melhores a cada dia. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja, que Jesus nos envolva e que a gente saiba usar tudo isso que Jesus está investindo em cada um de nós. Até a próxima, queridos.